Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse lindo dia de verão aqui, percebam a ironia no meu casaquinho aqui e no tempo nublado que vocês verão nas outras filmagens, vim falar para vocês sobre como aqui que eu estou no estado de São Paulo eu consigo estar no clima temperado, sendo que o Brasil, como a gente conhece, é majoritariamente tropical e mesmo o próprio estado de São Paulo é tropical também. Então, como assim? Você está no estado de São Paulo e está na zona temperada. E esse vídeo vai ser um vídeo um tanto quanto técnico também, embora tenha algumas imagens aqui do local para vocês poderem ver e acompanhar, ele será um tanto quanto técnico, porque iremos explicar fatores como latitude, altitude, maritimidade e orografia. Como assim? Primeiramente, o clima é uma coisa muito complexa. O clima de muitos lugares, a gente costuma brincar, ah não, esse lugar tem um clima parecido com o daquele, não sei o que. Porém, o clima é uma grande combinação de fatores. Então, por exemplo, vamos falar da latitude um pouco agora. Para adentrar essa explicação, primeiramente vamos adentrar em saber o que é o trópico e o que não é. Porque, para quem nasceu na Europa, na América do Norte, ou no extremo sul da Argentina, ou coisa assim, provavelmente olha para o trópico e fala, não, o trópico é uma região quente e embaixo dele está no frio. A coisa não é tão simples assim. Então vamos pelo seguinte. Primeiramente, a gente tem que se guiar por um fator: polos e equador. Equador é a linha central da Terra, ali, vamos dizer assim. É onde tem a maior incidência solar na Terra. Por consequência, é o lugar mais quente, ou tende a ser, porque acumula mais radiação e calor solar. Os polos são o contrário. Quanto mais próximo do polo, mais frio, porque são os lugares com menos radiação solar. O Equador não varia muito ao longo do ano. Tem suas variaçõezinhas lá, mas ele não varia muito. Porém, o polo tem uma variação gigantesca. Além de receber menos radiação solar, tem uma variação gigantesca do verão para o inverno. Esse fator é muito importante de compreender, porque o clima temperado, na verdade, significa essa variação de temperatura do verão para o inverno. Porque na linha do Equador, a variação é quase zero. No polo, chega a tipo 60, 70 graus de variação. Ah, mas esse vai de 0 para menos 60, menos 70. Vai. O que é uma variação gigantesca. Embora você possa não perceber, porque tá tudo abaixo de zero, tudo branco, tudo neve ali. Mas tem uma variação gigantesca. E o temperado significa ter essa variação. Embora não tão grande quanto a do polo e não tão pequena quanto a do trópico. Agora, existe o fator da linha do trópico em si, que ela passa no estado de São Paulo. E por sinal, eu já estou muito familiarizado com ela, porque minha cidade de origem lá, Santana de Parnaíba, é onde passa o trópico no estado de São Paulo. Uma das cidades onde passa ele. E por causa de passar bem no meio da cidade, eu aprendi quando criança o que significava ele, que olha, para cima dessa linha no mapa é o clima tropical, para baixo dessa linha é o clima temperado. E aí eu lembro que eu estava na escola me falavam, não, mas na prática a gente é tudo clima subtropical, porque a região divisa entre o trópico e o temperado, entre a região tropical quente, mais próxima do Equador, e a região temperada, que já não é tão quente assim, mas também não é tão gelada quanto os polos. Então essa região aí próxima do trópico costuma ser chamada de zona subtropical. E ela não é uma linha exata, vamos dizer assim. O trópico, ele é o local que define, vamos dizer assim, o ponto mais extremo do sol, do solstício de verão. Então, vamos dizer assim, qualquer região para dentro dos trópicos tem mais de um dia de sol a pino, que o sol está exatamente vertical em cima da sua cabeça. Quando você está no trópico, ele chega uma vez por ano no solstício de verão. Para além do trópico, o sol nunca chega a ficar 100% de inclinação para cima de você, nunca chega a ficar completamente, vai ter alguma inclinação. Como eu estava dizendo, essa linha é aproximada, né? Ela pode ser real no sentido do sol a pino, mas o fator temperatura, ela não é exata. Tanto é que muitas vezes o que acaba definindo a temperatura é o relevo, neste caso, porque, vamos dizer assim, uma faixa para alguns quilômetros para cima e alguns quilômetros para baixo do trópico vai ser mais ou menos igual. O que? Uns 50 quilômetros mais ou menos para cada lado? 30 quilômetros? Não sei dizer exatamente quanto. Mas tem uma faixa aí que é mais ou menos similar. E para fora dela, a variação vai ser gradual, vai ser pequenininha. Vai, tipo, mudar pouca coisa. Só que vai acumulando à medida que vai mudando e lógico que uma hora vai acumular mais e aparecer mais. Então, meio que existe uma faixa do estado de São Paulo que está para baixo do trópico de Capricórnio. E existe uma faixa grande que está para cima. Vamos dizer assim, mais ou menos 70% do estado de São Paulo está para cima do trópico e uns 30%, acho que assim, é 25, 75, ou até 20, 80, algo assim. O pedaço menor está para baixo do trópico, o pedaço maior está para cima do trópico.
Sendo que uma faixa muito grande desse pedaço para baixo do trópico é o subtropical, assim como um pedaço relativamente grande dessa parte para cima do trópico é o subtropical também. Fala assim, uma faixa não tão grande de quilometragem para cima ou para baixo, mas que vai acompanhar o trópico durante todo o seu percurso, né? Então, basicamente, eu nasci nessa faixa lá em Santana de Parnaíba, e lá tinha a característica de ser o subtropical. E o que é o subtropical? É quando o clima começa a ter elementos tanto tropical quanto temperado. Então, por exemplo, ele não é aquele tropical puro que tem inverno seco, verão chuvoso, que não tem variação nenhuma da média térmica ao longo do ano, varia mais em fator da... Vamos dizer assim, a temperatura média diária varia muito, porque no trópico, no inverno, você tem grandes amplitudes térmicas diárias, e no verão tem pouquíssima amplitude térmica diária, mas a variação da média térmica ao longo do ano não varia tanto assim. Enquanto que no clima temperado, a variação é mais em função da época do ano do que propriamente a amplitude térmica do mesmo dia. Então, tipo, num clima mais temperado, provavelmente você não vai ver fazer 30 graus de tarde e 10 graus de noite, de madrugada. Isso não vai acontecer com facilidade num clima temperado. Num clima tropical, isso pode acontecer sim, porque tem um inverno seco onde tem grandes amplitudes térmicas. E o subtropical, por exemplo, vamos dizer assim, ele não tem a igualdade pluviométrica ao longo do ano. Provavelmente o inverno é um pouco mais seco que o verão, sim, mas não chega a caracterizar o tropical, que só chove no verão, só tem estação da seca e da chuva. Tem as estações um pouco mais definidas. Tem um inverno mais frio, tem um verão mais quente, tem uma primavera e outono como estações de transição mesmo, que não é meramente transição pluviométrica, tem variação de temperatura nelas, e isso define o clima subtropical, porque no temperado isso é bem acentuado. No subtropical isso existe de forma um pouco mais branda que no temperado. Tem redução de chuva no inverno? Tem, mas chega a ter estiagem ou seca no inverno? No subtropical? Não tem. E aqui estamos numa faixa que provavelmente está provavelmente no final do subtropical para o clima temperado. Ainda tem muitos elementos subtropical aqui, mas já começa a ter alguns elementos mais temperados também. Então, por exemplo, aqui estamos no município de Piedade, no sul do estado de São Paulo, próximo à divisa de Itapiraí, Ibiúna e aquelas outras cidades lá do Vale do Ribeira, ali do Alto de Serra do Vale do Ribeira. Então, o que acontece? Aqui estamos na primeira barreira geográfica do estado de São Paulo, para o clima que vem do oceano, por exemplo. Porque a primeira barreira é a Serra do Mar. Depois tem uma cadeia interna de serras que é conjunto lá da Cantareira, Cangalha no Vale do Paraíba, Japi um pouco mais para o interior. Mas aqui estamos na Serra do Mar, ou Serra do Paranapiacaba, porque estamos no Vale do Ribeira, na verdade. Ela recebe esse nome quando adentra o Vale do Ribeira. Mas na prática é Serra do Mar. Sim, estamos perto pra caramba do litoral e da praia aqui, em termos de físico em linha reta. E, por consequência, esse fator de ser primeira barreira, e de talvez já vamos dizer assim, uns 50, 60 quilômetros para baixo do trópico, talvez até um pouquinho mais, eu não sei exatamente quanto que é, mas é mais ou menos alguma coisa assim. Não dá 100 km para baixo da linha do trópico aqui, dá seus 50 km muito facilmente. Já estamos na borda entre o subtropical e alguma coisinha um pouco mais temperada. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente consegue ter um clima um pouco mais temperado aqui nesse lugar. Outra característica que dá uma cara de mais temperado aqui é o fator altitude. Nós estamos a 1.400 metros de altitude aqui. 453 para ser mais exato, lá na casinha. Aqui é um pouco mais baixo, deve dar uns 10 metros a menos aqui na nascente, mas estamos bem alto, né? E o fator altitude influencia muito no clima, no sentido de temperaturas. Então, por isso que eu tô de casaco, mesmo no meio do verão. Para quem não sabe, a altitude influencia tanto na temperatura que influencia até no clima tropical mesmo. Tanto é que você vai para Campos do Jordão, por exemplo, e lá é frio por causa da altitude, não por causa que é temperado ou coisa assim. Aquela região é tropical completamente, mas o fator altitude lá está a 1.600 metros, ou Monte Verde, por exemplo, que é 1.500 metros, é frio por causa da altitude, não é frio por causa do fato de ser ou não tropical. Então, qualquer lugar que você for com uma altitude, dependendo da região, assim, acima dos 1.200, 1.300, vai ser frio, é inevitável. Na minha região aqui, então, 1.000 metros, 1.100 já é frio, já é gelado. Aqui estamos a 1.400, mais gelado ainda. Porque tem uma relação assim, tipo, cada 100 quilômetros de latitude interfere em temperatura no clima equivalente a 100 metros de altitude. Então, por exemplo, se aqui está a 1.453 de altitude e a gente está 200 quilômetros para baixo de Campos do Jordão, por exemplo, no mapa, a gente estaria equivalente lá a 1.650, mais ou menos. Uma coisa assim. Essa seria a lógica.
pelo fator altitude. Aí temos alguns outros fatores também, como a maritimidade e a orografia, o relevo. E agora eu vou trabalhar esses fatores não tanto pela altitude ou latitude assim, porque esse também tem um impacto que muitas vezes é difícil calcular, mas sim, interfere muito no clima. A questão da maritimidade, estamos muito perto do oceano aqui, dá tipo uns 50 quilômetros em linha reta até o mar. E o que isso significa? O mar é um grande retentor de temperaturas. A variação térmica do mar é muito menor que a do continente, porque o mar ele não ganha temperatura fácil e também não perde, ele distribui muito fácil para o seu lado. E no caso, próximos ao litoral sul de São Paulo, não litoral norte. O que significa que a temperatura da água do litoral sul de São Paulo influencia pra caramba no clima daqui. Então, por exemplo, se é uma região que vem muita umidade, tá sempre chovendo aqui. E ao mesmo tempo, é uma coisa que talvez impeça de temperaturas muito baixas acontecerem aqui. Eu não sei o quanto isso é verdade ou não é, mas supostamente seria para ser algo assim. E ao mesmo tempo de temperaturas muito altas ocorrerem aqui também. Pede grandes variações térmicas, que ajuda de certa maneira a dar uma característica mais temperada ao clima, evitando grandes variações térmicas ao longo de um mesmo dia. Quer dizer que não tem variação? Não. Tem sim variação. O que acontece é que, por exemplo, não vai estar 40 graus de tarde e 10 graus de noite. Não vai ter tipo amplitude térmica de 20, 30 graus no mesmo dia. Por sinal, a maior amplitude térmica que eu já vi aqui não chegou a 10 graus. Isso é um fator interessante também para se falar. Não sei o quanto isso vai se confirmar a longo prazo, mas, sem dúvida, influencia muito. Sem falar que vai estar sempre chovendo e quando tem chuva, tem nuvens refletem raios solares, menos sol, menos calor. Vai dar sempre essa cara de dia nevoado aqui, quase sempre. E também temos a questão do relevo. E por que isso é tão importante? O sítio aqui é um grande vale, formado pelos dois picos mais altos da região. Então, temos a casa, que fica numa área de face norte, aí tem a montanha, que a face sul é toda de mata, a montanha do outro lado, mas o pico dessa montanha que fica do outro lado da casa, ele é um platô completamente limpo. Então, podemos dizer, o sol sempre vem do norte. A chuva e o frio sempre vem do sul, porque sempre vem do mar e do sul do país. As frentes frias, os polos. Assim. Então, temos um lugar onde vai vir eternamente água parar aqui, vai ser a barreira natural para a água. Então, isso vai contribuir a chover mais aqui e a manter o lugar um pouco mais fresco sempre, que ele naturalmente já seria. Vai ter uma montanha ao norte. No verão, talvez ela não barre muito sol, mas no inverno, pelo que eu já calculei, ela vai barrar bastante sol para casa, porque tem uma montanha a norte da casa, impedindo que o sol incida diretamente sobre ela durante períodos muito longos, o que vai provavelmente aumentar o frio ao longo do inverno aqui, mas que não vai afetar tanto ao longo do verão, mas que vai manter o verão mais úmido, porque vai segurar a umidade que veio do sul ali. E essa montanha, como eu costumo brincar, por ser mais alta, estar acima das montanhas à volta, e a maior parte das montanhas altas estarem para norte e não para sul, praticamente todas, né? Se não me engano, não existe montanha alta para sul aqui. Existem algumas para norte, que são quase tão altas quanto essa, mas para sul não existe. Vai fazer ficar muito mais fácil vir massas de ar pelo sul do que pelo norte daqui, sendo provavelmente essa a primeira barreira geográfica grande para as massas de ar. Então, o frio vai acumular aqui, com certeza. Vamos ter um lugar bem gelado. Agora, isso significa que aqui vai ser que nem a Serra de Santa Catarina, que é tão gelado lá que neva o tempo todo? Não, não vai. Mas vai ser sim um pouco mais frio do que os lugares que a gente costuma chamar de frio no estado de São Paulo. Relativamente bem mais frio até. Vou deixar para vocês esse mapa aqui do estado de São Paulo, para vocês entenderem como funciona a questão do frio ao longo dele. Vocês conseguem perceber que, lógico que existem as massas de frio lá na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, por causa da altitude, e vocês conseguem ver essa linha aqui do sul do estado, que é mais temperada. Você consegue ver a diferença climática dela pro resto do estado. Parece que segue mais ou menos o trópico, né? É o que eu falei do subtropical, e até um pouco do temperado. E aí você vai ver umas manchas mais escuras nessas áreas. Aí são as regiões que tem tanto altitude, como aqui, como essa questão do subtrópico e clima temperado. Resumindo, assim dá para entender como é que existe clima temperado no estado de São Paulo. O clima daqui se assemelha bastante, se assemelha. É um clima temperado puro, igual o que existe lá na Europa? Exatamente? Não, não é. Mas também não é de se deixar muito a desejar, né? Até por isso que eu escolhi aqui. Então, nobres amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se tem algum comentário sobre isso, deixa aí pra gente, por favor. Sempre lemos os comentários de vocês. Obrigado e até a próxima.